Bom dia, e aí, tudo bem, turma? Nossa live das 6, mais uma, hoje sexta-feira, e quer dizer que eu tô feliz, tô meio rouco, né? Meio gripado, mas vamos lá, Rejane, bom dia, Moara, Edivone, turma 6 horas, então tá o quê? Esperando aí? Até já me espantei, já entraram juntos aí. Bom dia, viu? Tô de cara nova, hein? Sem barba, olha. Cara nova. Resolvi tirar a barba ontem. E tenho um curso aqui na minha cidade, uma comunidade chamada 9010. Bom dia, Regiane. E tudo bem? Camilene, com K mesmo, tudo bem? Seja bem-vindo. Espero que você goste aí desse bate-papo de 20, 30 minutos. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Espero que você dê uma aproveitada aí. Mas se não der, também tá tudo certo. Tá começando a adivinhar assim, aguardando para começar. Pois é, rapaz, que coisa, hein? Nossa, meu. Muito legal, muito legal. Até me assustei quando eu vi logo. Então, me parece que está sendo legal, né? Está sendo útil esse nosso bate-papo. Até porque a gente tem que aproveitar, né? São 6 da manhã. E, e a gente tem um dia todo pela frente de desafios, né? De compromissos. Tirar esse tempo para refletir, para aprender. E eu aprendo pra caramba, né? Eu acho que é uma troca. O ideal, né? Quando a gente está numa mentoria, é muito mais dinâmico e o crescimento é muito mais exponencial. Por quê? Porque na mentoria, além de falar, eu também escuto. E lá a gente coloca, dá a oportunidade às pessoas estudarem e somarem com aquilo que a gente está estudando. Então é bom demais. Então tá aberto aí. Bom dia, Edivone. O prazer é todo meu, viu? Que bom que você está conosco. Edivone é outra que, né? Deu 6 horas, estava aí já. Bom dia! Que legal. Hoje eu quero convidar vocês, eu de cara nova aqui, né? Eu com cara de sem barba. Eu quero convidar vocês a gente refletir em mais um princípio para que a gente materialize a vitória pública. A vitória particular está caminhando. Acho que ontem eu dei 3 bases para uma vitória particular. Vale ressaltar que, como a gente conversou na quarta noite, no Clube das 21, quando você usa o Milagre da Manhã, não deixa de ser também mais uma ferramenta para uma vitória particular, quando você consegue meditar de manhã, consegue orar, consegue declarar seu dia, ler, tudo isso vai te ajudar. Lembra, é meio, né? Meio, o fim é a percepção de que você está no caminho certo. E é interessante porque se é a percepção de que você está no caminho certo, ou seja, se o fim é a percepção, então a ideia é que o fim nunca vai se concretizar, ele sempre vai estar em constante ciclo. E essa questão do ciclo é o que nos é o que a natureza nos dá. Não adianta, a nossa vida não é linear, né? Ela não é aqui uma linha que passa e os acontecimentos vão, nasci, estou crescendo, tal, caiu aqui depois do cara, tal, não é assim que a vida funciona. Eu percebo que a vida ela é um ciclo. A gente está aqui, por exemplo, esse projeto da Live das 6 é um projeto que é cíclico. A gente está aqui, talvez a semana que vem, infelizmente, a gente não vai poder, mas eu não vou deixar de fazer esses nossos encontros, mesmo que em outro horário. Ou seja, quando eu tenho consciência de que tudo é um ciclo, e tudo é cíclico, eu não me culpo, né? Por não estar exatamente como eu estava há uma semana, há um mês, há um ano. E eu estar toda hora buscando novas formas de aprender e a melhor forma delas é ensinando. Então, João, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui.
Então hoje eu vou falar sobre o que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Porque isso tem uma importância ímpar quando a gente começa a construir uma vitória pública, passando da vitória particular, já sedimentando a vitória particular. É importante lembrar que quando eu sou autorresponsável, quando eu tenho um objetivo em mente e escolho as prioridades, eu estou vivendo vitória particular. Mas quer sedimentar mais ainda? Pega aí agora a melhor dos, dos cimentos, né? Da base sólida disso tudo, é quando você passa também, com base nisso, a ter consciência daquilo que você pode e daquilo que você não pode controlar. E aí, eu vou fazer um círculo aqui para exemplificar isso aqui. Esse é um círculo, e esse círculo é tudo aquilo que você controla. Tem um círculo a mais, que é tudo aquilo que você influencia. Aí, o que está do lado de fora. Dentro é o que você controla, a mais na borda é o que você influencia. E tudo que está ao redor aqui é o que você não controla. Tudo que está fora desses círculos é o que você não controla. Perfeito? Vamos colocar assim, porque na realidade isso aqui é uma adaptação, tá? A base disso está no Stephen Covey. O Stephen Covey ele tem um cuidado, ele chama isso de círculo de influência. E aí ele chamaria o círculo de fora de círculo da preocupação. Círculo de influência, círculo da preocupação. Mas vamos colocar dessa forma. Tá ao contrário, mas aqui está escrito que você controla aquilo que você influencia e tudo que está ao redor, aquilo que não controla. Qual é a nossa busca? Né? Focar naquilo que eu controlo. E aí, se for parar para analisar, o que eu controlo é o menor de tudo, é o mínimo, apesar de estar no cerne. Rural Book, para quem não conhece, pessoal lá de Rondônia do Pará, muito bom o trabalho feito lá na área de agronegócio. Então, quem não conhece ainda, por favor, sigam o Rural Book, porque é um trabalho fantástico de marketing digital específico para agronegócio. Que bom você estar aqui conosco todos os dias às 6 da manhã, live das 6, falando sobre algo que possa ser útil nesse processo de construção de quem você quer ser. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o que eu controlo, o que eu influencio, o que eu não controlo. Sabe qual é o maior problema da ansiedade e de eu, às vezes, não conseguir viver uma vida épica do ponto de vista de estar tendo as minhas vitórias particulares? É porque, às vezes, eu me preocupo, eu penso em tudo que está ao redor, ou seja, naquilo que eu não tenho controle algum. Exemplo daquilo que eu controlo. Vamos colocar aqui alguns exemplos do que a gente controla. Primeiro, coloca aí o que você acha que você controla. Você percebe que controla na sua vida. Eu vou botar uns aqui, bora ver, enquanto isso, bora ver o que você pode pensar aí, que você realmente tem controle. Espera aí, que eu vou botar aqui. Tá? Estou botando aqui, eu estou esperando você colocar. Se tiver com preguiça, não tem problema. Eu ponho aqui também, peraí. Tá, vou botar uns aqui, deixa eu ver. Pronto, vou botar 4. Uma coisa que você pode controlar, que está dentro desse círculo central. Tá ao contrário, mas eu estou anotando. Alimentação. Pô, minha alimentação eu controlo. Alimentação de qualidade. Acordar cedo. Eu controlo, está sob meu controle. Eu posso ir lá ler. A Regiane que diga, né? Com o projeto das 21, onde ela de forma muito generosa, colocou aí o quanto a leitura fez parte, tem feito parte da vida dela. Eleger ser uma pessoa que gosta de ler é um controle seu.
Atividade física. Atividade física está no nosso controle, está dentro, tá? Ah, Rafael, eu controlo meus filhos. Ah, acho que não. Eu controlo meus funcionários. Também não. Meus amigos? Também não. Eu controlo, sei lá. Não, esses são 3 exemplos que a gente não controla. Agora, amigos, filhos, esposa, né? Esposo, a gente pode dizer que está aqui, ó, no círculo daquilo que a gente influencia. E todo o resto, como por exemplo, juros, que agora aumentou, né? Para 9,29, a Selic aumentou para 9,25. Né, já está crescendo de novo para ser vítima de inflação, etc. Qual é a minha ingerência sobre a Selic? 9,25? Zero, nenhuma. Não posso ir lá no Banco Central, lá com o pessoal do Copom, e dizer, gente, baixem aí o juros, não tem jeito. Né? Uma decisão da OMS com relação à nova variante. Porra, também não tem como controlar isso. O que eu tenho é só que, fornecer, saber que isso acontece. Mas não dá para eu ficar me preocupando com isso. Quando a gente tem a sabedoria de separar aquilo que a gente controla, aquilo que a gente influencia, aquilo que a gente não controla, e a gente ter consciência muito clara, a gente sedimenta mais a nossa condição da vitória particular, porque a gente já está vivendo autorresponsabilidade, né, ou responsabilidade de proatividade, como queira, o nome é o que menos importa, já está escolhendo prioridades, já está estabelecendo metas e objetivos, mas eu não tenho, aí estou focado naquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Quando eu estou assim, nossa, a coisa começa a funcionar de uma maneira fantástica e eu começo a ter ingerência sobre aquilo que eu posso ter e não perder tempo nem energia com aquilo que eu não posso ter ou fazer. Isso é o que se chama foco. Isso é o que te faz dizer não, muitas vezes. E lembra, a gente está se encontrando aqui para, obviamente, ter resultados melhores. Né? Não faz sentido nenhum, qualquer coisa que a gente decida fazer, se for para ficar na mesma, sem um efetivo resultado. E aí, isso traz resultado. Aí lembra que, vivendo isso sedimentado, eu, quando penso ganha-ganha, já dou o primeiro passo para a vitória pública, porque a vitória particular já está se estruturando muito bem no caminho, e aí eu penso ganha-ganha, e aí, estou indo para a vitória pública, porque agora, além de eu estar sedimentando toda a minha história, meu caminho, com base na sabedoria de saber o que é que eu controlo, o que eu influencio e o que eu não controlo, eu, desculpa, mitigo a preocupação, porque é esse que é o ponto, e é por isso que esse conteúdo aqui linka com o Stephen Covey, que fala em círculo da influência e círculo da preocupação. Ele, na verdade, ele faz só, até usar aqui de novo, só didaticamente, ele usa só 2 círculos, ele usa um círculo externo e um círculo interno. E é interessante, no meio ele chama de círculo da influência e o mais externo, o círculo da preocupação. Quando a distância entre essas bordas aqui está grande, isso é bom, porque o círculo, aliás, é ruim, porque o círculo da influência está pequeno. Então, se, por exemplo, eu tenho uma roda assim, ó, é só mesmo um gráfico para... Se eu tenho uma roda assim, ele está dizendo, está tudo errado, tua vida precisa dar um upgrade, tu precisa viver mais constância em saber separar o que tu pode e o que não pode controlar. Desculpa. Então, o que acontece? Aqui, quando a borda, quando o círculo está assim, olha a distância entre o círculo da influência e o círculo da preocupação. O círculo da preocupação, aqui, que é está muito maior do que o círculo da influência. Então, é aqui que tu tem que mexer. Opa! Agora, quando eu tenho uma roda assim, ó. Vou botar assim, tá? Olha o que acontece. Olha como o círculo da influência está muito maior e o de fora, que é da preocupação, a distância está muito menor. Isso quer dizer o seguinte, estou no caminho certo, porque estou entendendo esse processo
de me preocupar com o que realmente importa, né? Porque é o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Então, o segundo passo, eu já estou vivendo isso. Já estou vivendo ganha-ganha. Né? Já entendi o princípio da laranja. Não de repartir ao meio para dar para as duas partes a metade, mas sim de entender qual é a necessidade de cada um para tirar da laranja 100% daquilo que eu preciso. Um suco, outro a casca ou a fibra. Bom, se eu tenho essa consciência nas minhas relações, eu já começo a construir a minha vitória pública. E a vitória pública, entenda-se, é você começar a influenciar pessoas. Você começar a liderar pessoas. E aí, olha que interessante. Olha que legal. O segundo passo para que a vitória pública se consubstancie é: procure, primeiro, antes de qualquer coisa, nas suas relações, entender, antes de querer ser compreendido. Nossa, como esse passo, esse princípio é fundamental nessa sedimentação da sua vitória pública, da sua influência, da questão do exemplo que você deve ser ou busca ser, para que as pessoas te escutem, para que elas realmente te elejam como uma referência. É interessante que quando eu estou nessa busca de que primeiro ouvir o outro, entender a posição do outro, e aqui tem uma coisa interessante. Alguns chamam isso de empatia, não importa. Eu sou empático, eu consigo. Não, eu consigo sentir o que o outro está sentindo. Opa, peraí, rapidinho, fazer um parênteses. Será que eu consigo sentir o que o outro está sentindo? Eu posso te afirmar que não tem como. E não tem como eu sentir o que o outro está sentindo. Como assim? Se você encostar agora aí encosta em alguma coisa aí, seu braço, alguma coisa. Aí, tô sentindo esse sofá que eu tô sentado. Não. Você não está sentindo o sofá. Tu está sentindo você encostando em algo. O sofá não tem como sentir. O sofá é outra coisa, é um objeto. A pessoa que você está se relacionando, você não tem como sentir o que ela está sentindo, porque ela é ela e você é você. Você pode sentir o que você está sentindo e percebendo com relação ao externo. Então, assim, se eu não posso sentir o que eu estou sentindo, mas eu posso pelo menos buscar ter empatia e me colocar no lugar do outro. E aí, colocar no lugar do outro tem a ver com o quanto eu consigo entender, ou buscar pelo menos entender, a visão que o outro está tendo daquela mesma situação. Com base não nos meus valores e nos meus paradigmas, porque está aí o ponto. Os meus filtros, das minhas lentes, vão enxergar o mundo como... Olha como é importante falar de paradigma antes de falar disso, né? Como eu enxergo, como eu fui condicionado. A pessoa teve outra bagagem de vida, outras experiências, ela reage diferente de como eu reajo, ela age diferente de como eu agiria por causa das experiências dela, né? Então, não dá para ser. Tem um exercício que eu gosto muito, que é o do posições perceptivas, né? Que te faz, quanto mais ter a habilidade de colocar no lugar, te faz ter essa habilidade de colocar com mais frequência no lugar do outro. É assim, ó. Hoje estou cheio de gráficozinho, né? É assim, ó. O eu, o ele ou ela e vou colocar aqui o mestre. Sempre o contrário, né? Pra mim, infelizmente. Mas é aqui, ó. Tá vendo esse gráfico? Bom, o eu, né? Tá aqui o eu. O ele e o mestre. Porque o que acontece? Esse exercício é muito legal quando eu, no primeiro momento, imagino uma situação, um conflito. Eu, na primeira pessoa, fecho os olhos e vejo, poxa, por que essa pessoa pensa assim? Tá, aí eu tiro isso da cabeça, alguns minutos depois eu consigo me transportar mentalmente, tá? Pro ele ou pro ela. E aí aqui
eu entro na mesma cena, só mentalmente, fecho os olhos, entro na mesma cena, mas não mais sob a minha ótica, e sim sob a ótica que eu percebo ser a dele, diferente da minha. Depois desse momento, eu abro os olhos e vou para a terceira posição, que é do neutro, do mestre, sabe? Aquele sábio que fica olhando aquela cena de longe, de fora, e aí começa a perceber um, a perceber o outro, a ação de um, a reação do outro, olhando de fora, né? Vou colocar um olho aqui, um observador de fora. Isso aqui é um olho, tá? Olhando o eu e o ele. E aí, depois de eu fazer esse exercício de, em primeiro lugar, me colocar no meu lugar daquela cena, se colocar no lugar do outro naquela cena, se colocar no lugar do mestre que observa de forma imparcial de fora a situação, eu volto para o eu e tento verificar se agora eu entendo ou não, ou percebo ou não com mais nitidez, clareza, o que o outro pode estar percebendo naquela situação que eu percebia diferente. Isso traz muita empatia. E o primeiro ser ouvido para depois buscar falar, ou primeiro compreender para depois querer ser compreendido, é fundamental, é fantástico nesse processo de construção de uma relação de excelência. E traz essa vitória pública. O convite é você entender e querer buscar realmente ouvir mais do que se preocupar naquilo que vai dizer. E a gente, infelizmente, tem uma capacidade limitada de... porque imagina, alguém está falando com você e você já está pensando na resposta que vai dar e não para estar presente, ouvindo efetivamente o que é que aquela pessoa está querendo te passar, mesmo que você discorde do posicionamento dela. Eu discordo, mas respeite. Ouça. Busque entender qual é o paradigma dessa pessoa, mesmo que ela seja diferente do seu, que ele seja diferente do seu. Respeite. Põe a sua posição, por que não? Mas com esse princípio muito forte, de primeiro buscar compreender, mesmo que você discorde, para depois buscar ser compreendido. E a inversão disso tem trazido muitos conflitos relacionais. Muitos conflitos nas relações. E aí, o convite é, não. Eu quero primeiro buscar compreender para depois ser compreendido. Então, esse é o degrau a mais, né, o próximo nível, né, para você ter a chamada vitória pública e ser um influenciador, ser um exemplo de influenciador na vida das pessoas. Então, olha como a gente está construindo isso. Não tem como passar por tudo isso ou chegar nesse nível de maturidade se você não tiver a proatividade necessária, que é o assumir a responsabilidade, se você não tiver metas e objetivos, para você saber onde quer chegar daqui a 1 ano, 5, 10 anos, se você não souber eleger prioridades, o que é fazer a pergunta top, que é o que é mais importante, até para saber dizer não. Se você não já der o primeiro passo para uma vitória pública, que é o ganha-ganha, que é o pensamento ganha-ganha, onde para eu ganhar ninguém precisa perder, e para alguém ganhar eu não preciso perder, e assim por diante, para depois botar em prática o primeiro compreender, para depois ser compreendido. Com um enxerto hoje, né, da sabedoria de me posicionar sobre tudo aquilo que está no meu controle e o que não está no meu controle. Tudo aquilo que eu posso influenciar e tem coisas que e tudo aquilo que eu não tenho como influenciar. E aí, vocês podem ver que ser proativo, ou assumir a responsabilidade, parar para estabelecer metas e objetivos, escolher as prioridades, sabendo dizer não, está sob meu controle. Eleger uma relação ganha-ganha, aí é interessante, porque para passar para a vitória pública, não se trata mais de eu também escolher sozinho, a pessoa também tem que escolher, né? E eu não posso controlar ela, mas eu posso influenciar.
E aí eu começo o segundo período, que é aqui eu tenho influência. Mas como é que eu vou ter influência? Como é que eu faço alguém pensar, entender os benefícios de pensar ganha-ganha? Primeiro, vivendo, buscando viver isso. Explicando para a pessoa que é um princípio, que isso vai ajudar vocês. Segundo, primeiro compreendendo ou buscar compreender para depois ser compreendido. Qualquer pessoa se sente afagada, né? Abraçada, quando você tem essa visão de acolhimento com o outro. E aí ela se sente segura. E quando as pessoas se sentem seguras, elas tendem, lembra que é tudo uma questão aqui de probabilidade, ninguém pode falar nada com absoluta certeza, mas elas tendem a te ouvir mais. Elas tendem a te eleger como modelo, como uma referência. E, obviamente, como modelo e referência que você passa a começar a ser para essa pessoa, ela passa a te ouvir e elas tendem a serem influenciadas por você. Simples assim. E aí, a vitória pública vai se construindo. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o terceiro pilar dessa vitória pública, para a gente passar para esse nível de maturidade, que é o nível da interdependência. Veja que a gente está construindo, aos poucos, uma escada, uma subida dos níveis de maturidade, onde a gente começou lá atrás com a dependência, onde eu culpo todo mundo e sou vítima de tudo, para ir para o nível de independência, onde eu começo a assumir as rédeas da minha vida, para ir para o terceiro nível, que é o nível da interdependência. Quem está aqui hoje e entrou agora foi o Denildo, o Nete Abreu, a Silvio, Rosa Gomes, sejam bem-vindos. Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente está aqui, com exceção da semana que vem, mas a gente está aqui para falar sobre sobre questões que podem ser extremamente úteis. E hoje a gente falou de mais um pilar para que você saia da sua vitória particular para a vitória pública. Vitória particular, eu assumir a responsabilidade por tudo, eu escolher as prioridades e depois eleger o que é mais importante, né? Ter metas e objetivos, que é o convite que eu faço para vocês. Turma, desenhem a vida de vocês. Hoje, eu fiz alguns gráficos, expliquei posições perceptivas, expliquei e tive um contato com vocês sobre o círculo da influência e o círculo da preocupação. Isso é um desenho, né? É só um desenho, mas é um desenho que é uma metáfora sobre a nossa vida. Que tal a gente começar a desenhar a nossa vida como a gente quer? Do jeito que... mas eu sou péssimo para desenhar. Tem problema. Contanto que você desenhe aquilo que não é a forma, e sim um conteúdo. O que eu quero para a minha vida? Como é o desenho ideal da minha vida? Então o meu convite é, vamos desenhar a nossa vida? Vamos começar a pensar nisso? E é nada mais oportuno e conveniente do que a gente, no final de um ano, isso é cultural, a gente parar para analisar como foi a nossa jornada, o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, em que momento eu soube separar aquilo que estava sob o meu controle, aquilo que eu só tinha uma mera influência e o que eu não tenho controle algum, para poder dar o próximo passo. Ontem eu estava conversando com o Denildo, a gente estava na aula, o Denildo foi muito, muito sincero comigo. O Denildo tem a Date Digital, e ele virou para mim e disse assim: Rafa, eu precisava parar um pouco para fazer aquilo que estava sob o meu controle, aquilo que eu tinha consciência que estava sob o meu controle, que só eu podia fazer e não depender de ninguém para tocar um projeto. E eu achei muito legal, achei a honestidade dele muito legal, a visão dele muito legal, e mais do que isso, o viver esse princípio que a gente busca aprender, do ter a sabedoria de separar aquilo que eu controlo, aquilo que eu somente influencio e aquilo que realmente tenho o mínimo controle, como a gente viu aqui nos exemplos que eu dei nessa aula de hoje, ou nesse bate-papo. A aula é coisa de professor, né? Então, esse é o convite. Então a gente se encontra na semana que vem.
Quero agradecer aqui especificamente a Regiane, que tá... Ei, Denildo, tu não tá entendendo. Regiane, quando eu entrei, pá, apareceu a Regiane. A Regiane é da Dream Page, não posso esquecer. Da Dream Page Marketing. Todos os dias a Regiane tá aqui. Isso é muito top. Eu achava que eu nunca fosse... Primeiro que eu achava que eu sempre fosse falar sozinho, para mim mesmo. Segundo, eu nunca pensei que fosse engajar. Que pessoas fossem... Eu tô há 3 semanas, cara, acordando todo dia às 5 horas da manhã e trocando essa ideia que pode ser útil. Pode ver que estão gravados aí no Rafael Laurê Oficial. Dá uma olhada lá que os temas estão bem legais. Justamente porque a gente está caminhando na direção de desenhar a nossa vida. E a gente vai falar disso com mais frequência nos próximos encontros. Como é que eu desenho a minha vida? Então, a Regiane, você é maravilhosa. Edivone não parou de estar conosco também. E aí, de vez em quando, entra um, sai outro, vê aqui, deve acordar assim, tem alguém falando agora. Não. Aí sai. Tem problema. Contanto que a gente esteja juntos e, obviamente, você possa usufruir desse conteúdo, que são anos de busca. E se essa busca valeu um pouquinho para mim, é bom eu compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Vamos um final de semana maravilhoso para vocês. E eu quero realmente que vocês... obrigado, alguém me chamou de belíssimo. Obrigado, fiquei agora vermelhinho. Valeu, Rosa Gomes. Obrigado pelo carinho, viu? Então, assim, vamos nos encontrar semana que vem. Eu vou manter vocês informados, tá? Dos horários. Quiçá 6 horas da manhã, não importa. Contanto que a gente esteja juntos de forma consistente, tá bom? Vamos desenhar nossa vida. Esse é o convite. E daqui pra frente, é toda hora lembrando disso, da necessidade, da hora certa, do momento certo cultural, de eu fazer o desenho mais bonito que eu posso da minha vida. Gente, bom fim de semana. Obrigado, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.